Pessoal, nós vamos começar hoje a falar de circuitos elétricos e eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Olha só, vamos imaginar que eu tenho aqui uma lâmpada que funciona com uma pilha dessa aqui. Uma pilhinha dessa aqui geralmente é 1,5 volt, mas vamos imaginar, tá? Usar a imaginação aqui. Bom, a pilha eu tenho um polo dela, um polo dela que fica aqui e o outro que fica aqui. Quando você rosqueia ela no soquete, tem um metalzinho dela aqui, um material isolante aqui e outro que encosta aqui. É aqui que vai dar o contato para ela funcionar. A lâmpada incandescente, ela passa a eletricidade por esses fiozinhos. Aqui eu tenho um filamento que fica incandescente e a energia volta. Ela tem que fazer esse circuito aqui, passar por aqui. Ao passar por aqui, como ela sofre resistência, ela vai produzir, nesse caso, esse tipo de lâmpada que é incandescente, vai produzir luz e calor. Mas para ela funcionar, eu tenho que ligar ela numa fonte, numa tomada, alguma coisa. No caso aqui, vamos pegar o exemplo da pilha. Eu vou pegar um fio e vou ligar aqui, um polo. Vou pegar um outro fio e vou ligar aqui. Tá? Bom, quando eu fizer isso aqui, eu vou fechar um circuito, tá vendo? O circuito ficou fechado. A energia vai passar por aqui, vem aqui, encandece isso aqui, produz brilho e calor e volta aqui. Isso aqui é um circuito fechado. Então, quando eu fecho um circuito, ele dá assim. Eu fechei o circuito. Agora, eu posso abrir esse circuito. O que eu posso fazer? Se eu tenho uma borrachinha aqui. Acho que eu não tenho uma borrachinha. Apagar tudo aqui. Não, você tem que apagar tudo. Então, vou apagar esse aqui. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar aqui novamente. Só que agora eu vou fazer assim. Vou colocar aqui. Vou esperar assim. E vou colocar um outro fio aqui. Pegar outra cor. Ligado aqui. Pergunto para vocês. O circuito aqui está fechado? Não. O circuito está aberto. Então, tem o circuito aberto. Não funciona. Mas se eu pegar e fechar esse circuito aqui, aí ela vai funcionar. Então, nós temos circuito aberto e fechado. A lâmpada, se eu pegar a lâmpada aqui e desligar, eu estou abrindo o circuito. Se eu ligar a lâmpada aqui, eu vou fechar o circuito. Ok? Vamos dar uma olhada numa outra figurinha. Aqui aí, agora meu mouse parece que não quer funcionar. Aí. Ah, tá certo. Isso aqui foi, eu deixei uma caneta aqui em cima. Olha, nesse desenho, novamente, é aquela mesma situação. Vou mostrar alguns desenhos para vocês e fixar essa ideia na cabeça. Esse aqui é o nosso interruptor. Eu posso, então, ligar e desligar. Então, veja só, vamos supor que aqui ó, liga e aqui desliga. Tá? Aqui está desligado, então não vai funcionar. Se eu pegar, acionar ele aqui e ligar, botãozinho, vai acontecer o quê? O circuito fecha e a lâmpada funciona. Então, o interruptor, ele nada mais é do que um filamento que faz isso aqui, ó. Desligou, ligou. Abriu o circuito, fechou o circuito. Ok? Até aí tudo tranquilo, né? Ó, para fixar isso aí que nós estamos falando aí, para você, essa ideia aí de circuito aberto e fechado. Eu tenho um circuito fechado, olha só, ligado ao gerador a pilha aqui, o filamento, a chave está fechada, então está passando a corrente elétrica, está fechando o circuito. Lembra que o circuito de Fórmula 1, por exemplo, começa aqui, corre, corre, chega aqui. Eu fechei o circuito. Olha o circuito aberto aqui. Eu abri, tá vendo aqui, ó, que aqui estava fechado? Aqui ficou o quê? Aberto. A energia elétrica não vai pular o fio, ela precisa ter um contato, ela precisa ter um condutor. Então, o que vai acontecer é isso aqui. Eu abri o circuito e aí a lâmpada vai ficar apagada. A pilha, quando nós falamos em pilha, tá? A primeira palavra que vem à cabeça é quando eu estou empilhando alguma coisa. Imagina eu pegar e vou fazer uma pilha de borracha. Vou colocar uma borracha em cima da outra, uma pilha de livros. Eu vou colocar um livro sobre o outro, não é isso? Então a palavra pilha, na verdade, é isso. Né? Nós vamos ver agora o desenho da primeira pilha, foi a pilha de Volta, o de Alessandro Volta, e é constituído por uma solução de ácido sulfúrico
na qual é mergulhado um eletrodo de cobre, está aqui o eletrodo de cobre, e um de zinco, está aqui o eletrodo de zinco, ou seja, um metalzinho de cobre, aquele que fica dentro dos fios, o zinco, que é aquilo que faz calha das casas e tal. Aí eu mergulho na solução de ácido sulfúrico e aí eu ligo. Eu vou colocar um fiozinho ligado nele aqui, ó, um fiozinho aqui, ó. Fiozinho ligado aqui, ligado aqui, ligado aqui. O que vai acontecer? Dois metais diferentes em contato por meio de um ácido. Um vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons. Esses elétrons eles vão sair dos átomos desses metais, vai sair de um e vai para outro. Sempre terá um que vai atrair mais do que o outro. Nesse caso, o zinco é que vai atrair. Olha só o sentido da corrente. Ele vai atrair os elétrons para ele. Os elétrons vêm para o zinco. E essa movimentação de elétrons nós chamamos de eletricidade. Então você vai pensar assim, ó, então o que é a pilha? A pilha nada mais é do que isso. Olha só o desenho aqui. Nós empilhamos, ó, pilha, empilhamos, nós empilhamos metais diferentes. Zinco, um pedaço de feltro, que é um material, viu no desenho anterior que mergulhou na solução de ácido? Aqui não, aqui nós vamos colocar um tecido, um papel, um material poroso, embebido com esse ácido. Ou seja, os dois metais não estão em contato direto um com o outro, entre eles tem uma solução com ácido, e eu tenho uma pilha desse material, zinco, feltro, cobre, feltro, zinco, cobre, assim por diante. Olha o cobre aqui, ó, cobre, cobre, olha o zinco aqui, ó, zinco, zinco, e olha o feltro entre eles. E eu vou empilhando. O que vai acontecer? Lembra que nós vimos no desenho anterior? O elétron vai sair de um e vai para o outro. Aí se eu ligar um fiozinho no polo negativo, que é o zinco, e um fiozinho no polo positivo, que é o cobre, aí eu terei uma movimentação de elétrons. Se aqui eu pegar e ligar uma lâmpada, ela vai funcionar, não vai? E se aqui eu pegar e colocar um interruptor, lembra daquele, para mim abrir o circuito e fechar o circuito? Aí eu terei um liga-desliga. Tá? Eu vou abrir o circuito ou fechar o circuito, desligar ou ligar, ok? Agora nós temos uma pilha, essa pilha que nós usamos, é muito comum a gente usar, até mostrei um desenho lá no início do vídeo, é a chamada pilha seca. A pilha seca ela tem um eletrodo de carvão, que será o polo positivo, uma pasta de cloreto de zinco, olha lá aquele zinco, cloreto de amônia, e o dióxido de manganês e uma capinha de zinco. Aí em volta dela vem a propaganda. Observa que nós temos o zinco e um eletrodo de carvão, bem no meio dele. O que vai acontecer? Nós teremos também a migração dos elétrons de um material para outro. E essa migração de material para outro vai produzir aquilo que nós chamamos de corrente elétrica. É assim que funciona. Veja que foi um avanço. As pilhas de Alessandro Volta eram empilhadas uma sobre a outra. Agora essas pilhas secas já são bem mais compactas, são pequenininhas, tem umas que são minúsculas, né? Então esse é o funcionamento da pilha. E a eletricidade nada mais é do que a movimentação dos elétrons. Agora nós vamos dar uma olhada no material que eu também vou disponibilizar para vocês estarem lendo esse material. E nós vamos ler junto um pouquinho dele. Bom, tá aí o material que depois também vocês terão acesso a ele. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para mim marcar. Um circuito elétrico é a ligação de elementos elétricos, tais como resistores, indutores, capacitores, diodos, linhas de transmissão, fonte de tensão, fontes de corrente, interruptores, de modo que formem pelo menos um caminho fechado. Vamos lembrar daquele lá? O que é esse caminho fechado? É aquele circuito fechado. Tá? É aqui que vai correr a eletricidade, vai passar por aqui. Um circuito elétrico simples, alimentado por pilhas, baterias ou tomadas, sempre apresenta uma fonte de energia elétrica, um aparelho elétrico, fios ou placas de ligação e um interruptor para ligar, ligar e desligar. Ligar e desligar o aparelho. Estando ligado, o circuito elétrico está fechado.
em uma corrente elétrica que a elétrica passa por ele. Essa corrente pode produzir vários efeitos. No caso da lâmpada, produz luz, ela transforma a eletricidade em luz. Pode produzir movimento, no caso o motor, ele vai girar. Aquecimento, no caso do ferro de passar roupa, do chuveiro. Né? Sons, no caso dos aparelhos de som e assim por diante. Circuitos elétricos são conjuntos formados por um gerador elétrico. Olha, eu quero saber de você, de que é formado um circuito elétrico? É formado por um gerador elétrico, um condutor em circuito fechado e um elemento capaz de utilizar a energia produzida pelo gerador. Um circuito elétrico simples, constituído por uma pilha, um interruptor e uma lâmpada, que foi o nosso primeiro exemplo. Nesse caso, a pilha é a fonte de energia, a lâmpada é o receptor de energia. O interruptor não é considerado fonte nem receptor de energia, já que a sua função é apenas fazer o quê? Permitir ou interromper a passagem de corrente elétrica pelo circuito. Quando a fonte se encontra corretamente ligada aos receptores, diz-se que o circuito está fechado. Caso contrário, diz que se está aberto. Então tem aqui, ó, olha símbolos que começam a ser usados aqui. Aquela pilha, isso aqui é aquele mesmo exemplo do início do vídeo. A pilha, tá? Só corrigindo o negócio aqui. Ah, beleza. A pilha, o interruptor para abrir e fechar o circuito e a lâmpada. Então tem o gerador, certo? Que ele fala aqui, o condutor e um elemento capaz de produzir, né, de utilizar essa energia, que no caso é a lâmpada. Vamos dar uma olhada, vocês vão dar uma lida nisso aqui. Tá? Novamente fala aqui de circuito aberto e circuito fechado, ok? Agora, quais são aqueles elementos que nós falamos? Bom, aqueles elementos do circuito elétrico podem ser resistores, tá? Deixa eu pegar aqui. Resistores. O que são esses resistores? Olha o símbolo do resistor. É um tracinho. Assim, ó, vocês vão encontrar isso aqui quando você desmonta um rádio velho, um equipamento eletrônico, tem isso. O que são resistores? São dispositivos elétricos com alta resistência elétrica, isto é, opõe-se fortemente à passagem de corrente elétrica. Essa classe de dispositivo é comumente usada em ferros de passar, chuveiros elétricos, churrasqueiras elétricas, aquecedores, etc. Ou seja, quando a energia elétrica passa por aqui, ela passa com facilidade? Não, com dificuldade, porque ele opõe resistência e acaba produzindo o quê? Calor. Geradores, olha o símbolo de gerador, um lado positivo, um lado negativo e um risquinho entre eles, né? Fica assim, ó, um menorzinho e o outro maiorzinho assim, negativo, positivo. São elementos responsáveis por fornecer energia para o circuito elétrico. Quando ligamos os terminais de um gerador aos fios condutores de um circuito, forma-se uma diferença de potencial, DDP, diferença de potencial, que promove a movimentação dos elétrons. Alguns exemplos de geradores de corrente contínua são a pilha, a bateria. Já as tomadas residenciais são geradores de corrente alternada. Então, nós já temos aqui mais uma informação que vamos ver nas próximas aulas. Corrente contínua é onde você tem sempre um polo positivo, um polo negativo. Exemplo, a bateria, a pilha, perdão. Você tem um polo positivo e um polo negativo. A corrente é contínua, sempre sai de um polo e vai para outro. Se você pegar a bateria de um carro, vamos fazer um desenho bem feio aqui, ó. A bateria do carro, você terá o polo positivo e o polo negativo. Agora, quando você pega a tomada lá da sua casa, se você pegar a tomada, aí ela não é, ela é uma corrente alternada, porque fica alternando, você tem fase e neutro, não tem positivo e negativo aqui. E o símbolo é esse aqui, não esquece não. Por que um lado é maior que o outro? Justamente para dar aquela diferença de potencial. Ou seja, a energia sempre vai sair de um ponto onde tem mais um potencial maior para um que tem um potencial menor. Calma que nós vamos estudar isso. Chaves ou interruptores. Olha o símbolo dele, bem prático, né? Ó, circuito aberto, circuito fechado. Aberto, fechado. São dispositivos de segurança que servem para abrir ou fechar o circuito, podendo permitir ou interromper o fluxo da corrente elétrica. Fusíveis. Olha o símbolo de fusível.
Fusível, vocês não fazem ideia o quanto isso aqui é importante. O fusível é esse símbolo aqui, ó, esse desenho aqui que foi colocado aqui, ó. Tá vendo? Ó? Um retângulo e um fiozinho no meio. O fusível, vocês encontram isso aqui, ó. O fusível tem um filamento aqui dentro que, se passar uma voltagem acima do permitido do equipamento, o filamento aqui se rompe, ele quebra, ele derrete. E aí o circuito abre. O que são fusíveis? São dispositivos de segurança que interrompem a passagem da corrente elétrica dos circuitos caso exceda uma margem de segurança. Os fusíveis mais comuns são produzidos com uma liga metálica de baixo ponto de fusão. Quando atravessados por grande corrente elétrica, essas ligas metálicas derretem, interrompendo o circuito. Como ela derrete esse filamento que passa aqui dentro, ó, o circuito se abre. E o circuito aberto não passa eletricidade e protege o seu aparelho. Quando você pega um carro, todo carro tem uma caixa de fusível. Equipamentos tem uma caixa fusível. Eu tenho uma extensão aqui onde estou ligado no computador, as coisas. Eu tenho um fusível. O fusível é 50 centavos cada um. E ele protege todo o equipamento que estiver ligado aqui. Porque se vier uma corrente acima daquilo que vai dar segurança, ele vai derreter, vai abrir o circuito e vai proteger meu equipamento. Nós temos também agora aqui os capacitores. O que são os capacitores? São utilizados para armazenamento de carga elétrica em um circuito. Esses dispositivos são capazes de reter, guardar grande quantidade de carga elétrica, liberando-a rapidamente quando solicitadas. Por isso, são muito utilizados em circuitos que necessitam de uma grande corrente elétrica para operarem corretamente. Alguns motores têm capacitores. O que esses capacitores fazem? Eles guardam energia elétrica e liberam na hora que for preciso. Então ele guarda e libera energia. Alguns motores precisam de uma energia a mais para dar início. Aquele início do funcionamento dele, o motor está pesado, vamos dizer assim, entre aspas, pesado, e eu preciso de uma força maior para começar a girar. Aí entram os capacitores. Ele guarda energia e quando eu ligo o motor, ele libera essa energia e aí o motor começa a girar. E aí ele fica guardando energia para quando for preciso novamente. O símbolo dele, vocês viram aí, é muito parecido com outros, só que ó, ele é igualzinho aqui e não tem aquela carga positiva e negativa do outro lado. Receptores são dispositivos que transformam a energia elétrica presente em um circuito em outra forma de energia, como energia cinética, que é movimento. O que diferencia um receptor de um resistor é que esse transforma a energia elétrica exclusivamente em calor. Televisores, computadores, lâmpadas e caixas de som são exemplos de receptores. Então, quem vai receber energia elétrica? Olha a diferença do gerador, polo positivo, negativo e positivo. Olha o receptor, polo positivo e polo negativo. Não esqueçam desses símbolos aqui, que um dos exercícios de vocês é só identificar esses símbolos aí. Tá bom? Olha só uma forma também que pode ser ligado os resistores. Eu posso ligá-los em série, um ligado após o outro, ou ligar em paralelo, um ao lado do outro. Quando os dispositivos de um circuito se encontram ligados no mesmo ramo, serão percorridos pela mesma corrente elétrica. O potencial elétrico, no entanto, decrescerá de acordo com a passagem dos elétrons por esses elementos. A ligação em paralelo ocorre sempre entre dois nós, apresentando-se em dois ou mais ramos. Nessas ligações, a corrente elétrica é dividida entre os ramos, os quais apresentam o mesmo potencial elétrico. Vamos tentar entender isso aqui? Se eu pegar e ligar isso aqui, ó, eu tenho um fio, eu tenho a tomada aqui. Eu vou ligar o fio aqui, vou ligar a tomada aqui no fio e vou ligar aqui. Aí aqui eu vou colocar. Deixa eu fazer o fio aqui. E eu vou fazer um circuito aberto aqui. E aqui eu vou colocar lâmpadas. Deixa eu ver uma outra cor aqui para colocar. Vamos colocar assim, ficar lâmpada. Ó, lâmpada. 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 E lâmpada. Aí eu fecho o circuito aqui. As lâmpadas vão funcionar, não vão?
Só que a energia que está sendo passada aqui, está passando por todos, não está? Então, olha o que acontece. O potencial elétrico, no entanto, decrescerá de acordo com a passagem dos elétrons por esses elementos. Se a energia elétrica estiver nesse sentido aqui, aqui vai receber um potencial, aqui já é um potencial menor, aqui menor, aqui menor. Ou seja, essa lâmpada vai brilhar forte, essa aqui nem tanto, essa aqui menos ainda e essa aqui menos ainda. Sendo o sentido esse aqui, tá? Agora, se eu ligar ela em paralelo, eu tenho a tomada aqui, e eu vou ligar aqui, ó. Vou colocar o circuito, ficar aberto e fechado aqui. Aqui. Agora, o que eu vou fazer? Ao invés de colocar a lâmpada ligada aqui, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar um fiozinho aqui, descascar aqui, ligar aqui, e aqui eu vou colocar a lâmpada. Vou descascar aqui, descascar o fiozinho aqui, eu venho aqui e coloco a lâmpada. E vou fazendo isso aqui. Aqui descasco aqui, depois eu vou isolar bonitinho, e coloco a lâmpada aqui. Agora eu fecho o circuito. A corrente elétrica vai passar aqui, ela vai passar por todos iguais. Eles estão ligados em paralelo, ok? Esse material está disponível para vocês. Vocês vão ver com atenção. Também tem um vídeo que eu aconselho que vocês assistam com bastante atenção. Aí, assim que terminarem, entre o formulário, faça a atividade de vocês e depois nós vamos estar estudando um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom trabalho!